Bandidos abordam um motorista de entrega em Vitória, mas a vítima entrou em luta corporal com um dos criminosos e na fuga, um assaltante bateu com o veículo. Professores dos irmãos mortos em Linhares são investigados. As crianças teriam relatado os abusos na escola, mas nenhuma denúncia foi feita. Servidor público morre após cair e bater a cabeça numa escada. Ele passou mal após assistir ao Jogo do Brasil. Suspeito de assaltar a agência dos Correios em Itarana é preso no estádio durante o Jogo do Brasil na Rússia. Motoristas ainda são flagrados em alta velocidade na BR-101 em Guarapari. O trecho é considerado o mais perigoso do país. No ano passado, 23 pessoas morreram na maior tragédia rodoviária do Espírito Santo. Anunciadas novas regras para o cheque especial, os bancos terão que emitir um alerta para os clientes e também terão que oferecer uma alternativa mais barata de parcelamento. E foi no finalzinho, mas o Brasil saiu com vitória contra a Costa Rica. Mas depois da partida, hora de voltar ao trabalho. Em muitas empresas, o expediente começou depois do meio-dia. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Motorista é rendido enquanto fazia entregas em Vitória, mas ele entrou em luta corporal com um dos criminosos e, na fuga, um dos bandidos bateu com o carro. O entregador é abordado por dois bandidos armados enquanto organizava algumas encomendas. Os bandidos ordenaram que a vítima entrasse no carro, mas ele se recusou. Enquanto isso, o trabalhador fica desesperado e entra em luta corporal com outro ladrão. Na tentativa de levar o carro, o assaltante acaba batendo em um caminhão. A fuga teve que ser a pé. Perdeu. E em seguida ele falou, entra para dentro do carro. Foi quando houve ali aquela resistência da minha parte em não entrar, porque se eu entrasse para dentro do carro, eu estaria ali nas mãos literalmente deles, né? Enquanto o outro rapaz, né, tirou a chave da minha calça e já foi para dentro do carro, né? Quando houve ali a tentativa, literalmente, de levar o meu carro, né? E tem aquele linguajar que as pessoas dizem, deu ruim para ele, o comparsa saiu correndo de dentro do carro porque ele colidiu a parte traseira do meu carro com o caminhão, né? Então ele saiu correndo dentro do carro e o outro, ao ver aquele movimento, né, se evadiu também. A tentativa de assalto aconteceu no bairro Praia de Santa Helena, em Vitória. Após o crime, os assaltantes receberam apoio minutos depois de um outro carro. Os bandidos fugiram de carro para o município da Serra. O entregador resolveu ir atrás dos criminosos e começou uma perseguição. A vítima ligou para a polícia, mas acabou perdendo os ladrões de vista. O entregador acredita que essa ação criminosa foi executada por uma quadrilha que está agindo na Grande Vitória. Mesmo sabendo que não poderia ter reagido à tentativa, a vítima disse que escolheu não perder o único bem da família. Atitude que poderia ter custado a própria vida. Não se deve reagir porque a gente não sabe até que ponto vai a maldade dessas pessoas. Mas como eu disse, a minha reação naquela foi exatamente essa, de não atender ao pedido dele, que era entrar dentro do carro. O trabalhador reclama da falta de policiamento na região. Eles sempre falam, né, que há uma ostensividade de polícias, mas não é o que a gente vê, porque se tivéssemos tendo de fato segurança, esses assaltos corriqueiros a lojas, comércio de uma forma geral e as pessoas que transitam, que trabalham na região da Praia do Canto e adjacências não estariam sofrendo esses tipos de assaltos corriqueiros ou quase que diariamente. A Polícia Militar diz que está perto da comunidade e, de acordo com as demandas, tem feito novas estratégias para o local. Servidor público morre após passar mal e bater a cabeça numa escada no norte do estado. Gildemar Passos de Souza, de 54 anos, assistia ao Jogo do Brasil quando começou a passar mal. Ele estava num estabelecimento comercial em Linhares. Ao sair do local, o servidor público caiu e bateu a cabeça numa escada. Gildemar era servidor público há mais de 20 anos. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal do município. Os abusos sofridos pelos irmãos Joaquim e Cauã foram descobertos na escola em que eles estudavam, mas nenhuma denúncia foi feita.
A escola é um lugar em que as crianças passam boa parte do tempo. E caso algo esteja fora do normal em casa, os pequenos acabam demonstrando comportamentos diferentes no local de estudo. É o que diz a neuropsicopedagoga Marcela Varela. Em situações extremas, de maus tratos ou abuso, por exemplo, alguns sinais ficam bem aparentes. Ela fica isolada, muitas das vezes ela chora e não quer falar o porquê, ela se fecha, há um declínio cognitivo, não há um acompanhamento como era antigamente. O social dela também movimenta bastante no cotidiano escolar, ela modifica esse social com os amigos, fica mais defensiva, fica mais agressiva. Profissionais da educação atentos podem até evitar tragédias, como a dos meninos Cauã e Joaquim. Em abril deste ano, os dois foram vítimas de violência e abuso sexual antes de serem mortos pelas mãos da pessoa que se esperava ser o protetor deles, o pastor Jorgival Alves, pai de um dos meninos e padrasto do outro. O juiz que mandou prender a esposa do acusado, a também pastora Juliana Alves, confirmou que a escola de Linhares, onde os meninos estudavam, sabia dos abusos. Ficou provado que as próprias crianças contaram os casos para os professores. A família chegou a ser chamada, mas não houve uma solução. Em tese, essa escola pode ter não acreditado inicialmente na versão apresentada pela criança ou não confiado muito, achado que aquilo era uma ilusão, que a criança estava fantasiando um pouco, e também pela razão dos dois pais se apresentarem como supostas autoridades religiosas do município. A escola pode ter preferido procurar os pais, até pela condição que eles ostentavam de pastores naquele município. A escola é o lugar em que a criança pode apresentar a mudança do comportamento. Mas, como vemos na maioria dos casos, esse tipo de crime acontece dentro das casas. E se o fato se torna conhecido por familiares ou até por quem mora na casa ao lado, essas pessoas podem e devem procurar a polícia. Quando a omissão é de um familiar ou de alguém responsável por essa criança ou adolescente, essa omissão é mais grave ainda. E a criança, dependendo da idade, também pode não falar ou inventar uma história ao ser questionada. Por isso, um olhar atento aos sinais ou uma conversa de confiança podem fazer a diferença. Os professores, educadores, pedagogos são grandes parceiros nossos, são os olhos das famílias nas crianças, porque muitas das vezes, e quase que corriqueiramente, esses profissionais da educação, eles convivem mais com as crianças do que com as próprias famílias. Então eles conhecem o comportamento, sabem quando a criança está alterada, quando a criança está sofrendo algum tipo de violência ou ameaça ou até mesmo constrangimento. A escola também tem que estar atenta para essas marcas que aparecem no corpinho das crianças. Muitas das vezes eles falam que está doendo e quando nós percebemos algum tipo de maus tratos, né, a gente tem que estar atento para entrar em contato com as famílias, para saber o que está acontecendo. Em alguns casos são crianças menores, eles não falam ainda, eles ficam muito assustados, é impactante, eles não sabem lidar emocionalmente falando. A Prefeitura de Linhares informou que a escola onde Cauã e Joaquim estudavam vai passar por uma investigação, já que, mesmo depois dos relatos e das reuniões com os pais, o Conselho Tutelar não foi avisado. Uma tragédia que serve de alerta para situações futuras. Pode ser uma denúncia anônima, você não precisa se identificar, mas eu sou adepta ao Conselho Tutelar. Você ligar e denunciar, falar o que está acontecendo para que você possa prevenir qualquer situação como essa que aconteceu. Bom, a denúncia também pode ser feita sem precisar se identificar pelo aplicativo Proteja Brasil. É preciso fornecer o nome, o endereço e o tipo de ameaça sofrida pela criança ou adolescente para que o atendimento seja mais rápido. E hoje, depois da partida, algumas pessoas esticaram a comemoração, mas muita gente teve que trabalhar. Sexta-feira, dia de Jogo do Brasil. E o horário da partida foi atípico, 9 horas da manhã, hora que muita gente está indo para o serviço. Mas para essa galera, o dia foi de festa. E se para uns amanhã foi de festa, teve gente que deixou a comemoração para outro dia. Depois do jogo, o terminal de Vila Velha já estava movimentado. Muitas empresas deixaram os funcionários chegarem 1 hora depois da partida. Teve jogo, mas hoje também foi dia de trabalho. Nessa empresa de contabilidade aqui em Vila Velha, meio-dia,
Foi hora de bater o ponto. Hoje nós liberamos o pessoal da parte da manhã, retornamos agora meio-dia, né? Porque comemorar essa vitória sofrida do Brasil. E por aqui todo mundo trabalhou no ritmo da Copa. A Bianca assistiu o jogo em casa. E depois que a seleção entrou em campo, foi hora de começar o expediente. Com a vitória do Brasil, o dia de trabalho foi mais alegre. Chegou que horas? Meio-dia, muito feliz. Importante que o Brasil ganhou. Vai trabalhar no expediente, mas então vai trabalhar feliz hoje, né? Isso aí. Brasil, vamos embora, Brasil. A alegria do torcedor e dos motoristas. Quem foi trabalhar depois do jogo encontrou um trânsito tranquilo pela capital. A Praça do Pedágio, na Terceira Ponte, estava praticamente vazia em pleno meio-dia. Maravilha, tá? Ainda mais para mim que trabalho na rua, seria maravilhoso. Tá fluindo bem o trânsito Muito hoje depois bem. do jogo? Hoje em Cambori estava perfeito, eu tive que ir lá cedo, então estava luxo, muito bom. Tá? Se todo dia pudesse ser assim, agradeceria, viu? Então vamos torcer pro Brasil? Sim, sempre, sempre. É isso aí, na torcida sempre. O próximo jogo, então, na quarta-feira que vem contra a Sérvia. E agora uma notícia que tem a ver com o jogo de hoje do Brasil. Aconteceu no estádio onde a partida foi realizada, mas que terminou de 10-0 para a Polícia Federal. Um homem de 31 anos foi preso enquanto assistia ao jogo. Ele é suspeito de participar do roubo a uma agência dos Correios em Itarana, aqui no Espírito Santo. Mais de R$26 mil foram roubados. O suspeito utilizava um passaporte italiano quando foi preso. Agora deve ser extraditado. Bom, para ele, a doce vitória do Brasil sobre a Costa Rica teve um sabor bem amargo. A maior tragédia rodoviária do Espírito Santo completa hoje um ano. A batida aconteceu na BR-101 em Guarapari. No mesmo trecho, motoristas ainda são flagrados acima do limite de velocidade. Dia 22 de junho de 2017. Um acidente na BR-101 em Guarapari envolvendo duas ambulâncias, uma carreta e um ônibus de viagem da aviação Águia Branca deixou mais de 20 mortos. A tragédia aconteceu por volta das 5h50 da manhã. Os veículos pegaram fogo no meio da pista. O ônibus que seguia de São Paulo para Vitória ficou completamente destruído. A maioria das vítimas estava no coletivo. As ambulâncias eram dos municípios de Alfredo Chaves e Jerônimo Monteiro. O caminhão transportava rochas. Os dois sentidos da BR ficaram interditados para a realização da perícia no local. Durante todo o dia, o Corpo de Bombeiros trabalhou arduamente para socorrer outros cerca de 20 feridos que foram encaminhados para diferentes hospitais. Um ano depois da tragédia, a Polícia Rodoviária Federal faz uma avaliação da segurança nas estradas do Espírito Santo. Nós passamos a fazer a fiscalização mais completa dos veículos e mais completa das pessoas que estão ocupando o veículo. Eu verifico mais detalhes do condutor, dos seus passageiros, eu verifico detalhes de veículo, nós aumentamos as nossas multas referente a excesso de peso, aumentamos multas referente a ultrapassagens e também em relação ao veículo. Então nós temos mais multas em relação a equipamentos obrigatórios, claro, tudo isso objetivando dar proteção à rodovia. As informações levantadas pela Polícia Rodoviária Federal vão do dia 1º de janeiro até o dia 21 de junho, véspera do acidente. E segundo os dados pesquisados pela PRF, no comparativo de 2017 com 2018, mostra que tanto o número de acidentes como o número de mortes nas estradas diminuíram. No ano passado, aconteceram 57 acidentes com mortos. Nesse ano, no mesmo período, foram 46. 71 pessoas morreram até o dia 21 de junho de 2017. E até o dia 21 de junho de 2018, o número caiu para 55 mortes. Aquele acidente em Guarapari, ele gerou uma mudança nos nossos planejamentos, não só para o ponto onde foi o acidente, mas de forma a distribuir o efetivo em ações de fiscalização, seja de excesso de velocidade, seja de ultrapassagens e agora de forma mais intensa, não só naquele ponto, em outros locais da rodovia. A Eco 101 disse que vem adotando uma série de ações para garantir as boas condições da rodovia e reduzir o número de acidentes. E que as obras de duplicação entre Viana e Guarapari devem ficar prontas até o primeiro semestre do ano que vem.
E a seguir, mudanças nas regras para o cheque especial. A gente já volta. Foram anunciadas novas regras para o cheque especial. A partir do dia 1º de julho, os bancos vão ter novas regras para o cheque especial. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, anunciou que as instituições vão ser obrigadas a emitir um alerta para o correntista toda vez que o uso do cheque especial ultrapassar 15% do limite disponível. Além disso, os bancos também devem oferecer uma proposta de parcelamento mais barato para a dívida não decolar. Na visão da gerente do Procon de Vitória, um benefício para quem está no vermelho. O banco ele deve fazer esse alerta ao consumidor e essa negociação tem que ser favorável ao consumidor. E ele tem que trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O cheque especial é aquela grana extra que o banco permite que a pessoa use depois que a conta corrente chega ao saldo zero. Sabe-se que os juros desse dinheiro emprestado são altíssimos, como os do cartão de crédito. Assim, a regra chega aparentemente para proteger o consumidor. Porém, o Procon alerta que ainda não foram divulgados detalhes dessa operação. Assim, a orientação é ter cuidado com os gastos. O objetivo dessas novas regras é estimular o uso correto do cheque especial, que foi criado para ser usado em situações de emergência. Mas pelos altos números de reclamação e de tentativa de renegociação no Procon de Vitória, isso mostra que a população tem usado esse recurso de uma forma diferente, o que tem gerado mais endividamento. A gente quer fazer esse alerta para que as pessoas contratem mesmo novas modalidades para que possam honrar as suas dívidas, que a pessoa não fique nessa pago hoje, deixo para pagar amanhã. Então esse superendividamento não é saudável para a população. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite e um ótimo fim de semana.